Oi, gente, como é que vocês estão? Bora para mais um vídeo aqui no canal. Lembrando que eu estou melhorando ainda o vídeo, o áudio, então assim, vamos com calma que eu tô buscando melhorar aí para vocês, tá? Então bora pro vídeo que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as empresas da Bolsa de Valores. Como que a gente escolhe uma boa empresa? É claro, gente, que sempre acaba demandando um pouco mais de um vídeo pra gente falar de determinado assunto, mas aqui eu já consigo dar um norte bem legal para vocês, então bora pro vídeo. Quando a gente fala em uma empresa, a gente tem que olhar muito para o passado dela. Por quê, gente? É o passado dela que vai nos dizer se ela é saudável, como é que ela passou pelas turbulências, há quanto tempo ela está no mercado, porque é muito difícil a gente pegar uma empresa que está há 2 anos no mercado e a gente falar, pô, essa empresa vai ter um futuro legal, ela vai ser saudável, ela vai durar aí 20, 30 anos, que é o que a gente busca de uma empresa, né? Que dure aí muitos e muitos anos na nossa carteira. Então é difícil quando a gente pega uma empresa nova olhar para isso. Vocês vão ver aqui na internet que existem diversos influenciadores, educadores financeiros que falam sobre essas empresas, sobre as startups, sobre small caps. Só que aqui a gente não fala sobre elas porque não é o nosso foco. A gente busca empresas que são de setores bons, que a gente precise delas e que elas tenham aí um passado muito bom, que a gente consiga também enxergar um futuro muito bom nelas, tá? Então, o primeiro ponto é esse. Você vai ter que olhar quantos anos essa empresa está no mercado e se ela está dando lucro por todo esse tempo. Outro ponto importante também é que a gente visa dividendos, certo? Então, a gente sempre busca empresas que pagam dividendos recorrentes e de maneira consistente. Então, assim, faz 5 anos, 6 anos que essa empresa paga dividendos de maneira recorrente. Pô, parece ser interessante, parece que ela tem um lucro sempre e que ela também honra o compromisso ali com os seus acionistas. Então já é um ponto para essa empresa, tá? Então sempre olhar para o passado, gente. No passado, dependendo do setor que você olhar, ela caiu, ela subiu, ela caiu, ela subiu. A gente vai falar um pouquinho desses setores, tá? Alguns setores, gente, a gente já sabe que tendem a não serem tão significativos assim. Tendem a não serem tão bons. Por quê? Porque você pega, por exemplo, o que eu sempre falo, que é o clássico, você pegar o varejo, por exemplo. Você pegar Casas Bahia, Magazine Luiza. Essas empresas, elas sofrem muito com relação à taxa de juros. Elas sofrem muito com barreiras de entrada. O que isso significa? Significa que é muito fácil você competir com essas empresas. Por quê? O liquidificador de um lugar é o mesmo do outro, que é o mesmo do outro, que é o mesmo do outro. Aí vem o Mercado Livre com melhor entrega, rápido, entrega, ganhou. Vem uma Amazon com preços melhores, ganhou. Então, essas empresas do varejo sempre sofrem muito. A margem do varejo é muito pequena, o lucro do varejo é muito pequeno. Então, assim, se você for conversar com os seus pais, as grandes varejistas lá de trás não são as grandes varejistas de hoje e não serão as grandes varejistas do futuro. Então é sempre importante a gente estar olhando por esse lado. Então o varejo acaba sempre sofrendo muito. Quando a gente olha para empresas como turismo, né, uma CVC, cara, você vai investir numa empresa que você não sabe se amanhã vem uma nova pandemia? A gente não precisa dessa empresa. A gente não precisa de uma Magazine Luiza. Mas a gente precisa do quê? A gente precisa de um banco, a gente precisa de energia, a gente precisa de saneamento. Então, o nosso foco sempre será em empresas perenes. O que isso significa? Significa que pode vir a maior crise do mundo, a gente vai precisar dessas empresas. Não tem como fugir, não tem como a gente ficar sem energia, não tem como a gente ficar sem saneamento básico, não tem como a gente ficar sem bancos. Então, assim, essas são empresas perenes. É esse o nosso foco, que é bancos, energia, saneamento, seguros e telecom. Gravem esses 5 setores, tá? Eu recebo muita pergunta em relação a Vale, a Petrobras. O que acontece, gente? Existe um outro setor muito bom também, só que talvez ele não seja tão visado para uma carteira previdenciária para essa nossa estratégia, mas muita gente tem, que é o setor de commodities, que é uma Petrobras, que é uma Vale. Depois eu vou fazer vídeos mais específicos sobre essas empresas. Só que acontece, gente, o setor de commodity, ele é um setor cíclico. Então tem vezes que ele tá muito bom, tem vezes que ele tá muito ruim.
demanda de muitos fatores externos para saber se ele vai estar bom ou se ele está ruim. Então depende de China, depende dos Estados Unidos, se tem uma guerra lá na Rússia, se a China resolve fazer alguma coisa, a gente acaba sofrendo muito aqui. Então, se você gosta do setor commodity, entenda que ele é cíclico e pode sim, em algum momento, ele não pagar dividendos por estar passando por alguma crise, tá? Mas é claro que é um setor sim interessante para a gente sempre estar olhando, mas acaba tendo esse problema aí de muita variação e acaba que muitas vezes pode parar de pagar dividendos por conta disso até voltar a ter lucro, até, né, se recuperar de alguma crise que passou. Então a gente procura boas empresas que são nesses setores que eu falei para vocês. Todas as empresas desses setores são boas? Não. Aí que a gente entra também em outro ponto, como eu falei, de você olhar para o passado dessa empresa, de você olhar se ela tem bons dividendos, se ela paga bons dividendos, como é que foi o lucro dessa empresa. Eu vou fazer um vídeo, gente, só falando para vocês, quando vocês olham um balanço de uma empresa, quais são os pontos importantes para você dar uma olhada. Existe um macro, só que cada setor vai depender. Então, por exemplo, do banco, óbvio que você tem que olhar o lucro do banco, sim, mas você também precisa olhar a inadimplência. Por quê? Porque o banco, você empresta dinheiro. Se a pessoa não paga, isso é um prejuízo para o banco. Então, a gente precisa olhar a inadimplência. A mesma coisa acontece com energia. Se alguém não paga a conta, isso é um problema para o setor da energia. Se tem muito roubo de fio, é um problema para a comercializadora ali da energia. Quando a gente olha para seguros, por exemplo, que acaba sendo queridinho de muita gente, por quê? Porque seguros, primeiro você paga e muita gente nem precisa do seguro. Então, paga o seguro, então o seguro tem muito dinheiro, esse dinheiro do seguro está rendendo, está em algum lugar rendendo e nem todo mundo precisa. Então, primeiro você paga para depois você utilizar, ao contrário de banco e energia. Então, cada setor você vai precisar olhar ali algum ponto específico. Mas no geral, você olhando ali o lucro da empresa, você olhando os projetos que a empresa tem, você olhando também um pouquinho de quem gerencia aquela empresa, quem são os CEOs daquela empresa, também é interessante. Como que você pode olhar tudo isso? Cada empresa listada na bolsa tem uma aba no seu site que chama RI. No RI, que é o Relação com o Investidor, lá você consegue ter todas as informações sobre a empresa. Você consegue ver o histórico de dividendos, você consegue ver o balanço da empresa. Então é bem interessante também. Posso fazer um vídeo entrando em quando eu for explicar para vocês, na verdade, sobre um balanço, eu vou entrar no RI de uma empresa para a gente estar explicando para vocês certinho. Mas, a princípio é isso, gente. Vocês precisam buscar empresas de setores perenes, que a gente vai precisar, certo? E que elas tenham aí uma saúde, que elas tenham aí um lucro, que elas tenham aí, que elas são boas pagadoras de dividendos há muito tempo. Porque se você pega um banco, gente, que está aí há 100 e poucos anos no mercado, que já passou por guerras, por recessão, por todos os políticos possíveis e imagináveis, por pandemia e segue muito bem, e segue dando lucro, segue crescendo, é muito provavelmente que essa empresa ela vá se perpetuar, né? Diferente de uma empresa que vem político, sai político, essa empresa fica balanceando aí, né? Como o caso de aviação, por exemplo, sempre tem uma empresa de aviação, o Gol, por exemplo, acabou de sair. Por quê, gente? Porque sofre muito com relação a dólar, sofre muito com preço de petróleo, sofre muito com taxa de juros, sofre muito com a galera viajando menos. Então, assim, não é uma empresa muito legal da gente se ver. Então, você olhando para esse macro, né, buscando boas empresas que pagam bons dividendos, é já um primeiro passo. Esses 5 setores, banco, saneamento, seguro, energia e telecom, normalmente são os que a gente mais gosta de olhar, porque são esses setores mais perenes e que tem aí contratos, gente, um contrato de energia é de 35 anos. Então, assim, você sabe que nos próximos 35 anos, essa empresa ela vai estar ali ativa, ela não vai se desligar, ela não vai falir nem nada do tipo. Então, assim, esses contratos são extremamente importantes também para a gente estar dando uma olhada. Mas, observando isso, excluindo grande parte das empresas da bolsa, porque estão em setores que realmente a gente não sabe o dia de amanhã, e é claro que aqui eu falo para pessoas que buscam essas empresas de setores
perenes e buscam fazer uma carteira visando dividendos, essas empresas, especulação, essa empresa que é uma aposta, small caps, startups, algo que a gente não sabe muito bem qual vai ser o futuro, realmente a gente não olha muito para essas empresas, então a gente acaba excluindo essas empresas. Então, são 460 empresas na Bolsa de Valores. A gente vai olhar ali para 20. E dentro dessas 20, a gente vai ainda filtrando, e a gente consegue chegar aí numa carteira legal. Eu vou falando mais para vocês nos próximos vídeos, mas eu já queria deixar aqui para vocês esses 5 setores, mais a commodity para quem gosta, mas entendendo esse processo, que são os melhores setores da Bolsa de Valores. É isso, espero que vocês tenham gostado. Ao longo da semana a gente vai falando mais sobre isso. Vou tentar postar vídeo todos os dias, ao meio-dia, de segunda a sexta. E a gente vai abrindo mais cada desses setores. Eu vou falar para vocês também os setores que eu não gosto. Como já falei, varejo, aviação, mas tem outros também. Mas a gente vai abrindo ao longo do tempo sobre esse assunto. Beleza? É isso, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, isso vai me ajudar muito, muito, muito. Eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui, todo mundo que tá lá no TikTok, no Instagram, também tá dando uma força muito legal pra mim. É isso, um grande beijo e até a próxima.